Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é um vídeo com uma formatação um pouco diferente, mas que tem o objetivo dos demais, que é fazer uma correção e fazer alguns comentários sobre o material da segunda semana de aula, certo? Então, vamos ao material, né? Pessoal, então aqui, só preciso avançar um pouquinho. Aí, opa! Aqui, né? Correção de exercícios, semana, né? 2 do 30 do 3 até o dia 3 de abril, oitavo ano. Vamos lá, pessoal. Na última vez aí que a gente conversou e os últimos encaminhamentos que a gente teve, a gente estudou a questão da Inglaterra, né? Como que a Inglaterra deixou de ser monarquia e se tornou uma monarquia parlamentar. Bom, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai estudar um pouquinho mais do que foi o iluminismo e quais as críticas que essa galera aí chamada de iluminista criou lá naquele período da Idade Moderna. Então, algumas pessoas acreditavam que o poder não poderia estar concentrado nas mãos dos reis. Por isso, eles defendiam que houvessem mudanças e que essas mudanças gerassem, ao final, uma república. Muitos iluministas defendem a construção de uma república, outros nem tanto. Essas duas imagens aí que eu coloquei para vocês, elas são só para nos dizer um pouquinho desse período. Iluminismo quer dizer trazer luz, né? Então, os filósofos desse período, eles queriam trazer luz para esse período da história, né? E o rei é a figura central, é uma figura que acumula muitos, muitos, muitos privilégios e que não governa para todo mundo e que não tem deveres na sociedade, né? Então, na Idade Moderna, a sociedade que existe é uma sociedade estamental. Estamental significa que não pode trocar. Se eu nasci no clero ou né, se eu nasci no clero, me estranho, mas se eu nasci com muitos parentes meus que compõem o clero, se eu sou um nobre, eu sempre vou ser nobre. Se eu nasci camponês, eu vou sempre ser camponês. Se eu nasci um burguês, ele está sempre vinculado à burguesia. É uma sociedade que não tem mudanças. Então, o rei não vai ser rebaixado a camponês, o camponês nunca vai se tornar alguém da nobreza. Então, quando a gente fala em sociedade estamental, é uma sociedade rígida e uma sociedade sem mudanças de classe social. Ninguém pode trocar. Você fica do seu nascimento até a sua morte numa única classe. Essa sociedade do antigo regime, ela era composta: primeiro estamento, o rei; segundo estamento, clero, né, que é a igreja, e a nobreza; terceiro estamento, os camponeses, os servos, a burguesia. No entanto, pessoal, a gente vem estudando desde o sétimo ano que a burguesia é uma camada da sociedade que ela está enriquecendo. Então, mesmo que ela esteja lá no terceiro estamento, ela gostaria de estar governando, porque os burgueses estão acumulando dinheiro, foram eles que ajudaram nesse processo chamado de renascimento, né? Eles investiram dinheiro para que se produzissem as obras de arte e tudo mais. Então, galerinha, essa galerinha aí, os burgueses, eles não querem só estar lá no terceiro estamento. E tem uma característica importante: só o terceiro estamento paga impostos. Então, os burgueses, com muita grana, muito capital acumulado e conhecimento, eles não querem ficar lá no terceiro estamento vendo o rei governar do jeito que ele quer. Então, eles vão tentar criar e vão financiar estudos para que as pessoas pensem teorias diferentes que ajudem aí a esses indivíduos a pensar uma política diferente. Então, vamos lá. O que defendiam os filósofos Locke, Rousseau, Montesquieu e Voltaire? Cada um deles tem uma visão diferente, mas num geralzinho aí, boa parte deles defende que os poderes do rei não devam ser absolutos. Eles vão dizer o seguinte:
a gente precisa de algumas leis, a gente precisa de alguns contratos sociais, a gente precisa de um rei forte. Nem todo mundo é a favor da república. Alguns querem sim que os reis continuem governando, mas eles querem que os reis governem com sabedoria, governem para todos. Então, esses indivíduos, Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, eles defendem que o rei pode governar, muitos deles. E o rei pode governar limitando seus poderes, ou seja, ele não tem o direito de criar imposto do nada, de criar leis do nada. O rei pode governar desde que ele seja sábio, desde que ele tenha conhecimento. Esses filósofos, eles vão ser muito importantes, porque eles vão ajudar a pensar numa coisa chamada leis, conjunto de leis, um próprio documento, declarações de direitos universais, né? Eles querem que as pessoas todas sejam vistas como iguais. O rei pode ser rei, mas ele é uma pessoa igual a todo mundo, ele não é divino, né? Isso também é importante. Tinha uns teóricos lá que diziam que o rei era divino, ele governava porque ele era divino. 2. Na economia destaca-se o nome de Adam Smith, muito importante. O liberalismo econômico é a teoria que ele defende. E o que é isso? Já diz aí, liberalismo econômico. O rei, ele intervia na economia. Ele meio que organizava a economia, tabelava os preços e tudo mais. E o Adam Smith vai ser muito, muito, muito contra isso, né? Ele acha que o bacana é a economia não ter intervenção. A gente sabe que os burgueses fazem muito comércio, né? E aí, essa burguesia que faz muito comércio, ela quer que a economia tenha mais liberdade. Então, Adam Smith é conhecido por isso, por defender que a economia não deve ter intervenção do Estado. O que é esta ideia chamada de despotismo esclarecido? Despotismo esclarecido. Déspota é o rei. Um rei que é esclarecido. Não era o que os filósofos queriam? Pode ter um rei governando, mas ele tem que ser esclarecido. Então, despotismo esclarecido é quando um rei vai pegar uma dessas ideias de iluminismo, todo mundo é igual, ou as pessoas são iguais em direitos, ou devemos dar educação para todos. Os reis vão pegar uma, duas ideiazinhas de todas as milhares de ideias do iluminismo e eles vão usar uma ou duas no governo deles. Então, eles vão se chamar déspotas esclarecidos, ou seja, reis que seguem algumas das regrinhas, algumas das defesas do iluminismo. No entanto, eles vão usar uma ou duas ideias que não é aquela ideia maior. O monarca, ele deve dividir o poder em três, legislativo, executivo, judiciário. Não, os reis, não, isso não é bom para mim. Eu vou usar o que é vantagem. Então, eles vão usar uma ou duas ideias do iluminismo nos seus governos. Eu trouxe aqui o exemplo para vocês de alguns, né? O que é o despotismo esclarecido? A adoção de ideias iluministas pelos reis absolutistas, ok? Porém, eles adotaram somente aqueles princípios capazes de fortalecer o seu poder como pessoa. Eles não estão interessados em, digamos assim, mudar a realidade das pessoas, dividir o governo, fazer três estruturas, executivo, legislativo, judiciário, dividir o poder. Não, eles não querem isso. Alguns exemplos. Na Prússia, o rei Frederico foi muito influenciado pelos ensinamentos do Voltaire. Durante seu reinado, os castigos físicos foram banidos, foram proibidos, e as leis sofreram reformas. A educação básica tornou-se obrigatória e todos os cultos religiosos foram permitidos. Ele está dividindo o poder do rei, ele está deixando a burguesia governar, porque a burguesia tem dinheiro, tem influência. Não, ele pegou uma ou duas ideias bacanas, questão da educação, né? Os filósofos, eles vão querer muito isso, educação para todos, igualdade de direitos. E ele vai pegar essas ideiazinhas aí e vai botar, digamos assim, como plataforma de governo dele. No entanto, as tradições feudais do poder monárquico foram preservadas. Além disso, contrariando os princípios liberais do iluminismo, esse rei adotou medidas econômicas de natureza protecionista. Protecionista quer dizer
proteger. Quem é que protege? O rei. O que o Adam Smith diz? Que não tem que proteger a economia. A economia ela tem que correr da forma que ela quiser, sem intervenção do Estado. Bom, pessoal, esse aqui é o trabalhinho avaliativo de vocês. Eu espero, né, sentar agora e ler e ver que a produção de vocês foi original, assim, pode ter buscado na internet algumas referências, mas que vocês escreveram um texto bem bacana, bem original para mim, né? Bom, descreva duas características do primeiro ciclo econômico do Brasil, chamado de ciclo do pau-brasil. A gente pode dizer que o pau-brasil realmente foi um ciclo? Não, mas a gente gosta de organizar dessa forma, porque para nós fica mais fácil. Bom, ciclo do pau-brasil, mão de obra indígena, né? Exploração. A gente pode dizer, eles vieram para desenvolver o Brasil? Negativo. Eles vieram para extrair o pau-brasil e levar para lá. Depois que eles vão pensar em organizar esse território. Então, vamos lá. Mão de obra indígena, pagamento dessa mão de obra vai ser através de escambo, não tem o objetivo de desenvolver o território brasileiro, sim explorar, né? Descreva 4 características do segundo ciclo econômico do Brasil, o ciclo do açúcar. Mão de obra escrava, 2. Primeiro indígena, e depois a gente vai ter a mão de obra escrava africana. Ciclo do açúcar, criação de grandes estruturas, né? Grandes engenhos de açúcar. Que mais? Além de produzir o açúcar, né? O açúcar mascavo, mercado consumidor interno, o açúcar branco é o açúcar que vai para a Europa, né? E fora isso, também se produz outros produtos, como, por exemplo, a cachaça, o melado, vão produzir rapadura, e esses produtos vão ser vendidos para a África, né? Vão ser entregues na África com o objetivo de se comprar escravos. Então, é aquele comércio que a gente chamou de comércio triangular. Algumas coisas vêm da Europa, algumas coisas saem do Brasil, vão para a África e volta. Bom, o que mais do ciclo do açúcar? Também é nesse período que a gente vai ter a questão das missões também, né? O bandeirantismo, as missões, mas o bandeirantismo ele vem com mais ênfase depois. Como eram enviados os escravos de origem africana para o Brasil, né? Quais as vantagens de usar esta mão de obra no Brasil? A vantagem é difícil pensar, né, gente? Mas vamos lá. Escravos, como viam? Navios negreiros, né? A gente sabe que muitos acabavam falecendo nessas viagens, as condições de vida eram péssimas, pouca alimentação, viam amontoados, muitas doenças se proliferavam, chegavam aqui fraquíssimos esses indivíduos. Fora isso, tinha aquela técnica de pegar indivíduos com culturas, com línguas diferentes, né? Qual é a vantagem de usar essa mão de obra? Bom, infelizmente, né, a vantagem é que esse indivíduo, uma vez comprado, ele vai trabalhar para ti de forma escrava até o resto da sua vida, se não fugir ou se porventura não adoecer e não falecer antes, né? Então, uma vez de posse de uma pessoa, infelizmente, essa pessoa se tornava escrava e trabalhava para o seu dono até o findar da sua vida, né? A gente sabe que em alguns lugares do Brasil, essa vida podia ser mais encurtada, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, e os escravos que vinham para trabalhar nas charqueadas, né? O período de vida deles é menor, porque o trabalho é muito mais difícil, a vida aqui é muito pior, né? Então, esses escravos falecem mais jovens, né? Quais os impactos que o continente africano sofrerá em virtude da exploração e da escravidão? Bom, isso é bacana de se pensar. Que impacto é? O que impactou? O que mudou? O que transformou? Tem transformação positiva? Tem, né? O intercâmbio cultural, mas tem muito mais impacto negativo. Tem culturas que são dizimadas, reinos que são desfeitos, né? Muita intervenção portuguesa nesse território africano. São vários os impactos negativos, isso a gente consegue citar com maior facilidade. Quais os objetivos das missões do Rio Grande do Sul?
Qual nação estava encarregada de organizar e administrar esse espaço? Lembra que o Rio Grande do Sul, metade Portugal, né, o Brasil, metade Portugal, metade Espanha, mas o território gaúcho, ele é um território espanhol. Então, a missão que as missões, os 7 povos que a gente tem, são missões espanholas, de encargo dos padres jesuítas, e esses espaços aí, eles são administrados por esse grupo. Qual o objetivo? Os objetivos é reunir esses indígenas após, né, o fim da escravidão, para que eles vivam, tenham uma religião, um rei, né, uma lei e uma fé. E eles vão trabalhar e vão viver nesses sistemas, vão construir igrejas maravilhosas, vão ter conhecimento e vão acessar a cultura espanhola com muita facilidade. Mas é o objetivo de reunir, para que eles não fiquem mais espalhados pelo território e não acabem sendo, digamos assim, trucidados, né, mortos. No ciclo do ouro, o imposto foi criado com o objetivo de enviar nossa riqueza para a Europa. Que imposto era esse? Descreva. É o quinto. A gente também vai ter a derrama, mas o imposto aqui, de fato, é o quinto, onde 1/5 do ouro encontrado no Brasil, ele vai ser enviado diretamente para Portugal. Qual a importância da assinatura da Bill of Rights na Inglaterra, da dinastia Stuart? É o documento que vai tornar a Inglaterra uma monarquia parlamentar. Por isso que ela é muito importante. Esse documento vai dizer que o rei reina, porém ele não governa. Tem que lembrar desse trocadilho. O rei reina, porém ele não governa. Quem governa é o parlamento. O líder do parlamento é o cara que a gente vai chamar de primeiro-ministro. Turminha, para hoje era isso e vamos ficar ligados nos próximos vídeos. Um abração para todos vocês e até mais. Um beijinho, fiquem bem e se cuidem.